Trocando em Miúdos. Contraponto. Um tema com 2 pontos de vista. Com a mediação de Márcio Alvarenga. Está começando mais um Contraponto, um tema, a corrida das vacinas. 2 pontos de vista do professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, integrante da equipe Força Tarefa da Unicamp contra a Covid-19, ele que atua no desenvolvimento de fármacos. Professor Luiz Carlos, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio, bom dia, Flávio, o prazer é todo meu. Participa conosco também o professor Flávio Guimarães da Fonseca, professor associado junto ao Departamento de Microbiologia da UFMG, ele que tem experiência nas áreas de microbiologia com ênfase em virologia e vacinologia. Professor Flávio, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Márcio, prazer é todo meu, bom dia, Luiz. Bem, não estamos em ano de Olimpíada, mas num ano de epidemia e desta maneira, ao invés de ser uma competição com espírito esportivo como na Olimpíada, vários países se lançaram de forma frenética na busca de uma vacina para a Covid-19. Quem largou na frente e quem tem vantagem e possibilidade de chegar na frente? Professor Luiz Carlos Dias. Olha, não necessariamente quem larga na frente vai trazer a melhor solução em termos de uma vacina, né? Então nós estamos vendo aí vários candidatos vacinais hoje. Nós não podemos chamar ainda de vacinas, né, porque são todos sendo testados. Então nós temos vários candidatos vacinais, alguns deles já em fase bastante avançada, em fase 3, e nós precisamos aguardar, Márcio, qual desses candidatos vacinais vai nos trazer a melhor resposta imune, né, de defesa. Uma vacina ideal, na minha opinião, ela deve desenvolver tanto anticorpos neutralizantes como uma boa resposta celular, né? Então, nós precisamos aguardar, não necessariamente a primeira vacina vai ser a melhor. A ciência, né? Nós precisamos ter em mente que a ciência está avançando muito rápido e que se tudo correr muito, muito bem, eu acredito que até a metade do ano que vem aí a gente possa ter uma vacina aprovada para uso humano, mas eu penso que, embora a gente esteja vendo essa corrida aí, né, e as etapas elas não podem ser puladas, sabe? A ciência ela precisa de tempo para dar essa resposta concreta. A segurança é a questão mais importante nesse momento, né? A vacina ela deve ser eficaz, deve imunizar, deve nos proteger, mas ela também deve ser extremamente segura. Tá, então vamos aguardar os resultados das fases 13. O que é importante é que lá no final a gente tenha realmente uma solução, né, que possa proteger e imunizar a população. Contraponto, professor Flávio. Bom dia a todos. Então, eu acho que o professor Luiz foi bem preciso. Essa é uma corrida em que o primeiro colocado não será necessariamente o vencedor, né? Como ele colocou, muito bem colocado, né? Nós hoje temos uma série de candidatos vacinais e reforçar essa conotação é muito importante, porque há uma certa euforia, ela é justificável em vista de tudo que nós temos passado e estamos passando até hoje, mas nós não temos nenhuma vacina. Nós temos hoje 6 ou 7 candidatos vacinais em fase 3 e mais 20 candidatos, somando um total de 26, 27 em fase clínica, né, que são testes em seres humanos. Historicamente, né, a taxa de sucesso de uma vacina em fase 3, em fase clínica, aliás, na fase em teste ser humano, é de 10%, ou seja, uma a cada 10 vacinas acaba se tornando um produto que atinge o objetivo final, né, o objetivo de chegar a ser licenciado para uso na população. Se a gente considerar que nós temos hoje 26 candidatos, mais ou menos, que estão em fase clínica de desenvolvimento, né, então nós, com base nessa estatística, né, nós temos uma chance muito boa de ter um ou dois candidatos que realmente, dentre esses todos que estão sendo testados, será aquele com capacidade, com possibilidade de ser utilizado de forma consistente na população. Não necessariamente o primeiro, né? Nós hoje estamos vendo essa notícia da vacina russa, que ninguém sabe nada dela,
né, chegando aí nos canais. Aliás, né, professor Luiz, é uma coisa interessante. Anteriormente, a gente sabia do desenvolvimento das vacinas pelas revistas científicas, onde cada etapa era publicada. Hoje a gente fica sabendo pela mídia, da revista The Economist, pelas mídias sociais. É um momento bastante diferente realmente que a gente tem vivido. Bom, já que o professor Flávio citou exatamente a vacina russa, em meio a esses questionamentos, alguns países já anunciam aí então pesquisas promissoras na busca de uma vacina para o novo coronavírus. Mas, por outro lado, também nós temos pesquisas que acabam suscitando preocupações, como foi o caso da vacina russa, anunciada na semana passada. E a vacina, ela está sendo desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa da Gamaleia e está pronto para o início da fase 3 de testes, o que acontece com professores e médicos. E a Gamaleia apresentou um pequeno estudo sobre uma sucinta fase 1 da vacina, envolvendo apenas 38 pessoas testadas. E os resultados nunca chegaram a ser publicados. Agora, o presidente Vladimir Putin anunciou nesta semana a questão da aprovação regulamentar após menos de 2 meses de ser testada em humanos. E o presidente Putin diz que a vacina passou em todas as verificações exigidas, acrescentando que a sua filha já tomou a vacina, professor Luiz Carlos Dias. Olha, ainda complementando, né, eu acho que essa questão nós podemos aproveitar a sua primeira pergunta. Nós estamos vendo o nacionalismo, né, das vacinas contra a Covid-19. Os governos estão se posicionando e as razões, elas são as mais diversas, né? Os líderes estão sob pressão para fornecer, né, uma solução para os seus próprios cidadãos. Agora, isso não é uma guerra, né? Todo mundo aparentemente quer chegar lá primeiro, alguns por motivos comerciais, outros por motivos políticos, mas o que nós queremos realmente é uma solução, né, para essa pandemia. Essa vacina da Rússia, como o professor Flávio já comentou, né, realmente não há publicação. Nós ficamos sabendo por conferências de imprensa, por publicações aí nos mais diversos veículos de comunicação, mas não aqueles veículos que nós estamos acostumados, nós cientistas, né? Então nós realmente conhecemos muito pouco sobre esse candidato vacinal. Uma atualização da Organização Mundial da Saúde no último dia 31 de julho mostrava que essa vacina ainda estava em fase 1, né? É claro que a Rússia, ela não precisa da aprovação, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde para registrar a vacina, viu, Márcio? Mas ela precisa publicar os dados da pesquisa sobre eficácia, sobre segurança, né? Para que no final a Organização Mundial da Saúde aprove, né? Agora, como não há publicações, não há transparência, né? Pelo menos até o momento, né? Aquilo que a gente sabe sobre essa vacina é que ela usa um vírus de resfriado, né? Um adenovírus, aparentemente usa uma biotecnologia, né, avançada, mas realmente não existem mais detalhes, né? A imunização aparentemente ela está sendo desenvolvida pelo Centro Nacional de Investigação em Microbiologia da Gamaleia, como você falou, e também pelo Ministério da Defesa, né? Então, eles anunciaram em julho que a vacina induziu produção de anticorpos, sem detalhes. Nós não temos informações, por exemplo, sobre a produção de células T. Eles afirmaram que a vacina é segura e eficaz. Mas, olha, sem fase 3 e sem os resultados publicados das fases 1 e 2 e 3, é um pouco difícil, né, nós acreditarmos nisso. Como não tem nenhum estudo científico, nós precisamos aguardar realmente aí o desdobramento dessas fases, né? Eles avisaram que vão começar a vacinação em massa em outubro, mas eu penso que nesse momento é um pouco arriscado, né? Eu acredito que nós deveríamos nos concentrar no momento naqueles estudos que estão mais avançados em fase 3, vários deles aqui no Brasil, né? Professor Flávio, complementando, em meio a temores de que a segurança pudesse ter sido comprometida da vacina russa, a própria Organização Mundial da Saúde instou a Rússia, na semana passada, a seguir as diretrizes internacionais para a produção dessa vacina contra a Covid-19, professor Flávio. Pois é, e a gente vive um período paradoxal, que
que a situação, porque a produção de vacina, né, o desenvolvimento vacinal, isso já é público e notório, ele não é um desenvolvimento rápido, né? Ele é naturalmente um estudo de alto risco, no sentido de que aqueles laboratórios ou empresas que optam por desenvolver vacina, eles sabem do risco inerente do desenvolvimento da vacina. É um estudo muito caro, muito longo, né, e com inúmeros riscos e percalços no caminho. Mas o período paradoxal que a gente vive, ele acaba abrindo flancos para esse tipo de situação, porque nós vivemos uma situação, uma condição de emergência sanitária sem precedência na nossa história recente, né? Se a gente puxar mais para trás, a gente vai ver uma epidemia, talvez uma pandemia com essas proporções, talvez 100 anos atrás, embora outras pandemias menos robustas tenham acontecido, principalmente causadas por influenza em períodos mais recentes, mas como a gente está vivendo hoje, a gente pode dizer que é um período realmente sem precedência em termos de emergência sanitária. Então essa emergência sanitária, ela abre flanco, né, abre possibilidade para que algumas distorções, eu vou chamar de distorção para não achar uma palavra melhor, mas por alguns paradoxismos, que é exatamente isso. A gente está num momento onde as agências regulatórias estão mais restritivas do que nunca, era assim até antes do início da pandemia. Então todas as exigências para se liberar e se produzir uma nova vacina, elas são extremamente rigorosas, e por isso um estudo vacinal leva tantos anos, né? O recorde de produção de vacina, desenvolvimento de uma vacina anterior era de 5 anos, uma vacina para ebola. A vacina para dengue, que foi licenciada há 4 anos atrás, ela levou 17 anos para ser licenciada, do seu marco zero até o momento de ser licenciada. Então, naturalmente, são pesquisas muito, muito alongadas. Mas agora, nesse período, em razão da emergência sanitária, a gente tem vivido e convivido, na verdade, com esse novo normal, né? Já que essa é a palavra da vez agora, o novo normal. Ou seja, estudos com pouquíssima liberação de resultados publicados em revistas científicas, muita discussão e muita elucubração que envolve economia, envolve Estado, envolve situações que às vezes não são as mais adequadas no contexto científico, vamos dizer assim, né? Então entram outros elementos na discussão que não só apenas aqueles que deveriam ser os mais importantes, que incluem, né, o desenvolvimento, a segurança de um candidato, a avaliação da segurança, a avaliação científica dos resultados que vão sendo liberados. O professor Flávio citou a questão da vacina contra a ebola, e o senhor, professor Luiz Carlos Dias, no início da sua fala, o senhor fez referência a etapas. Então a questão que eu coloco é o seguinte: em epidemias anteriores, como a do ebola, e também naquele surto de poliomielite na década de 60 nos Estados Unidos, algumas etapas para desenvolvimento de vacinas foram ignoradas para que o desenvolvimento das vacinas pudesse ser acelerado. Então a pergunta é a seguinte: até que ponto essa corrida das vacinas também pode conspirar a favor de ignorar algumas etapas, violando aí princípios éticos em nome de um monopólio de paternidade para o desenvolvimento da vacina, professor? Olha, Márcio, nós temos que cuidar para que isso não aconteça, né? Eu acredito que, embora nós estejamos no meio, né, enfrentando uma pandemia, as etapas no desenvolvimento de vacinas, elas não deveriam ser puladas. Nós temos que seguir todas as etapas, porque a questão de segurança, ela é fundamental, entende? Eu não trabalho especificamente com desenvolvimento de vacinas, mas eu penso o seguinte: segurança, segurança, segurança sempre. Tanto que segurança é avaliada em fase 1, depois em fase 2, depois em fase 3, né? E aí, além da segurança, você precisa de uma resposta, que a vacina dê uma resposta, por exemplo, que ela funcione como imunizante, para proteger as pessoas, né? Como já foi colocado aqui, em termos de uma resposta humoral, que seja a produção, né, de anticorpos neutralizantes, né? Porque eu creio que não basta produzir anticorpos, tem que ser anticorpos, por exemplo, que possam prevenir a entrada do vírus nas células, né, que possam prevenir a infecção. E também uma resposta em termos de células que a gente chama de células citotóxicas, né, células CD4, CD8, que possam fornecer uma proteção adicional. Na minha opinião, uma vacina ideal deveria ter essas duas respostas. Precisa ter as duas? Não necessariamente.
Mas as etapas, elas não podem ser puladas. A questão ética, ela é fundamental aí, né? Nós estamos vendo uma corrida mundial para o desenvolvimento de uma vacina, mas nós não podemos, de forma alguma, pular etapas. Elas podem ser agilizadas, e isso está sendo feito agora, né? Uma vacina, Márcio, ela demora aí 8, 10, 12 anos, né? O professor Flávio citou a questão da vacina da dengue. Nós estamos há anos tentando desenvolver uma vacina para dengue. Nós estamos há 30 anos tentando desenvolver uma vacina, por exemplo, para malária, para doença de Chagas, para doenças parasitárias tropicais que nós não temos ainda, né? Nós temos lá a Leishtek, que é uma vacina para a canina, para leishmaniose. Então, o tempo que demora realmente para desenvolver uma vacina, ele é longo, são várias etapas, e sempre segurança, ela é fundamental. Embora nós estejamos vendo agora, né, toda essa urgência, as etapas, elas podem ser aceleradas, mas elas não podem ser queimadas, elas não podem ser puladas, entendeu? Professor Flávio, no seu contraponto, eu queria que o senhor contemplasse também a questão relativa a um eventual insucesso de uma vacina e o que isso poderia acarretar para o sistema público de saúde, que já estão sobrecarregados, além do aspecto da credibilidade para a própria vacina, professor. Então, Márcio, essa questão, né, da aceleração, ou mesmo da gente pular etapas, né, ela é tão importante, né, o correto cumprimento dessas etapas, ele é tão importante até para se garantir o sucesso real de uma vacina ou não. Então, eu dei o exemplo da dengue, eu tive diretamente envolvido em vários aspectos do desenvolvimento, não em particular da vacina da Sanofi Pasteur, que foi desenvolvida, eu não estava envolvido, mas eu participei de algumas etapas da análise regulatória no Brasil, etc. E olha como é importante, foi uma vacina com um desenvolvimento extremamente longo, que não chega a ser uma exceção. Entrou em fase 3 com testes no Brasil, testes na Ásia, testes nos Estados Unidos. E nessa fase 3, apesar de ter sido conduzida de forma adequada, né, ela foi licenciada, e depois do licenciamento, na fase que a gente chama de fase 4, que alguns aspectos deletérios da vacina começaram a ser contemplados. Como, por exemplo, ela tem uma particularidade que é um fenômeno chamado de ADE, que é quando a pessoa toma vacina ou se infecta por um sorotipo e ela é infectada por outro sorotipo, ela acaba tendo uma doença mais grave. E isso foi verificado em alguns aspectos, no caso da vacina para dengue, inclusive depois que ela já havia sido licenciada. Isso com todo o curso adequado de estudo que foi feito ao longo dos 17 anos de evolução dessa vacina. Então, você imagina agora que, né, a vacina para o coronavírus está sendo desenvolvida num tempo recorde, sendo testada em cada fase num tempo recorde, né, a quantidade de problema que pode surgir, né, depois que esses eventuais testes acelerados sejam cumpridos. O nosso temor, e na verdade a percepção que a gente tem, é que muitos dos problemas e até mesmo das virtudes dessas vacinas só vão ser plenamente apreciadas quando elas já estiverem sendo utilizadas em população, ou seja, depois de elas terem sido licenciadas. Nos parece, não sei se o professor Luiz concorda, que há um movimento quase que inexorável de que esse processo de aceleração de etapa ele vai acontecer, e ele vai determinar, sim, a liberação em virtude desse paradoxismo que a gente vive, né, em virtude dessa emergência sanitária que a gente vive. Essas vacinas serão implementadas antes que esses prazos normais sejam observados, esse tempo de estudo seja observado. Então, consequentemente, nós teremos, é uma impressão que eu tenho, que nós teremos vacinas licenciadas sendo utilizadas em população, e aí, uma vez utilizado em população, é que problemas e virtudes vão realmente acontecer, porque aí nós vamos estar num grupo populacional muito mais amplo, e aí sim nós vamos poder fazer um acompanhamento. Então, isso pode afetar a credibilidade, sim. Imagina num tempo onde movimentos anti-vacina aumentam a cada dia, né, e você tem vacinas licenciadas que passam a apresentar problemas em virtude da aceleração do seu estudo. Isso é uma coisa que vai acontecer. Eu tenho a impressão de que realmente vai ser um problema que nós vamos enfrentar
no pós-vacinação. Professor Luiz Carlos Dias, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse a seguinte questão. De todos os testes de possíveis vacinas para a Covid-19, a de Oxford talvez seja uma das mais avançadas. E aí o ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou o seguinte: nós vamos jogar tudo o que temos no desenvolvimento dessa vacina. O que isso pode resultar, hein, professor? Olha, eu ainda para complementar a questão anterior, eu penso, viu, Flávio, que todas as vacinas elas vão ter as suas limitações, né? Ou seja, em termos de pessoas que elas podem ajudar, que elas podem imunizar, em termos de efeitos colaterais adversos, né? Se você olhar a história das vacinas, e você conhece isso mais do que eu, uma vacina, por exemplo, ela aparecendo, ela vai ajudar certamente algumas pessoas, não necessariamente todas, entendeu? Pode ser que ela proteja de crianças, jovens, né, adultos, mas pode ser que ela não seja boa para imunizar, por exemplo, pessoas com comorbidades ou idosos, né? Então, ela também pode ser que ela ajude por um certo período de tempo, nós não sabemos, por exemplo, quantas doses serão necessárias de cada uma das vacinas. Aparentemente, tanto a vacina de Oxford como a Sinovac, né, que são as que estão aí mais avançadas, elas vão precisar de mais do que uma dose. Então, pode ser que elas causem alguns efeitos indesejáveis e algumas pessoas depois se recusem a recebê-la. Então, e mesmo, viu, Márcio, que as vacinas estejam disponíveis, as pessoas ainda vão ter que continuar mantendo lá o distanciamento social, usando máscaras, cuidando com os hábitos de higiene. Isso aí, nós não sabemos ainda as implicações, né, que as vacinas terão. Então, essa vacina de Oxford, ela aparentemente, olha, sempre é importante lembrar que nós precisamos esperar a fase 3. A fase 3 é que vai nos dizer se a vacina é eficaz, se ela realmente protege, porque o que nós temos de resultados agora com todas as vacinas, né, particularmente essas que estão em estudo aqui no Brasil, a da Pfizer, a da Sinovac, a de Oxford, elas foram investigadas em fase 1 e 2, e a de Oxford particularmente, ela induziu boa formação de anticorpos e de células citotóxicas, que é aquilo que eu creio ser a resposta ideal, entende? Ter as duas respostas. Agora, se ela vai proteger, só a fase 3 é que vai nos dizer, entendeu? Eu gostaria de apostar em mais do que uma vacina, porque eu não acredito que uma única formulação vacinal vá nos tirar dessa pandemia. Você não pode esquecer que nós temos aí 7,5 bilhões de pessoas no planeta para vacinar. Nós temos aqui no Brasil 212 milhões de pessoas. Então, uma única formulação vacinal provavelmente não vai ser suficiente, entendeu? Talvez a gente precise da vacina 1, 2, 3 de Oxford, ou da Sinovac, ou da Pfizer, ou da Novavax, ou da Moderna, de qualquer outra vacina, porque principalmente se as vacinas tiverem que ser usadas em mais do que uma dose, você pensa, se nós tivermos que vacinar 100 milhões de pessoas no Brasil, uma dose são 100 milhões de doses, mas se a gente tiver que usar 2 doses, são 200 milhões de doses. Isso aí leva a outro patamar na produção e distribuição de vacinas, entende? Então, eu acredito que a gente não pode contar só com uma vacina, não é desejável ter só uma vacina. Pode ser que a gente precise de uma vacina que induza uma boa resposta de anticorpos e uma outra que induza uma boa resposta de células citotóxicas, talvez uma ser utilizada como reforço da outra. Então, isso aí ainda a gente precisa realmente aguardar a fase 3 para ter uma definição sobre realmente a eficácia de cada uma das formulações vacinais. Bom, no seu contraponto, professor Flávio, queria que o senhor contemplasse a questão, já que o professor Luiz citou a vacina Coronavac, que é da farmacêutica chinesa Sinovac, que está fazendo o trabalho em parceria com o Instituto Butantan, e a vacina de Oxford, que também está sendo uma parceria com o governo brasileiro. E aí eu entro na seguinte questão: como é que o senhor observa e quais são as eventuais sequelas e efeitos colaterais que uma politização das vacinas pode levar? Porque a vacina da Sinovac já proliferou fake news no sentido de que vacina comunista, enfim, é uma série de situações que acabam colocando uma certa nuvem pairando no ar. Contraponto, professor Flávio.
De fato, né, a gente, essa discussão, quando ela começa a se estender para muito além da questão científica, da questão clínica, né, ela assume conotações, particularmente nos momentos que a gente vive, onde as mídias sociais elas têm um poder de fogo de desencadear notícias muitas vezes falsas, que tem, né, o potencial de causar realmente dano, né? Ontem mesmo eu tive que responder a um colega da imprensa que me perguntava sobre a questão de ter um chip misturado com a vacina chinesa e que os chineses usariam esse chip para controlar as pessoas que são vacinadas. Ou seja, uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça, sem fundamento, parece ter saído de um filme ruim eu ia falar iniciação científica, né, de ficção científica. Isso se mistura e se alastra com uma velocidade, com uma voracidade muito grande. E da mesma forma, a contaminação política, né, da escolha, que deveria ser uma escolha técnica, né, se é que a gente está falando de escolhas, né, no momento a gente não tem nem escolha, mas a impregnação da decisão técnica por questões políticas, ela é extremamente danosa, né, ela pode acontecer desde que ela seja amparada por decisões técnicas e não políticas, né? A gente vivenciou, e eu não vou entrar nesse mérito, né, a politização por exemplo, de fármacos, né, contra a Covid-19, que adquiriram uma conotação extremamente política e foi extremamente danoso do ponto de vista clínico, para o paciente que estava sendo tratado com uma droga que não funciona, com um fármaco que não funciona, porque o presidente diz que funciona. Então, isso é realmente uma questão muito danosa, né? É aquilo, né? A César o que é de César. A ciência é que vai tirar o mundo dessa situação pandêmica. Então, deixa a ciência trabalhar, né? Não fica maculando, impregnando ela de outras questões, porque isso não vai dar um resultado positivo, não vai dar um resultado bom. E até completando o que o professor Luiz falou anteriormente, né? A decisão de qual vacina ou quais nós vamos utilizar, ela passa, inclusive, e aí sim, por decisões políticas, porque além da questão técnica, né, de qual tipo de resposta cada vacina vai prover, isso a gente só vai realmente saber ao final da fase 3 de cada uma delas, mas existe a questão prática de capacidade de produção. Então, por exemplo, hoje, qual laboratório no mundo, seja particular, privado, seja uma empresa, tem capacidade para produzir 7 bilhões de doses, né, de vacina? Ou se forem 2 doses, 14 bilhões num espaço de tempo curto? Nenhum, né? Então, necessariamente terá que haver uma sincronia entre os diversos produtores de vacina para que eles consigam produzir e atender uma demanda que é maior do que qualquer demanda que eles jamais tenham encontrado antes. Professor Luiz Carlos, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse a seguinte questão. Cientistas e também as empresas farmacêuticas de vários países estão correndo aí contra o relógio a toda velocidade, no sentido de desenvolver, então, essa vacina contra a Covid-19. E a pergunta que se coloca é a seguinte: até que ponto, professor, as expectativas, elas estão sendo bem administradas? A expectativa da sociedade, a sociedade está querendo uma solução para isso, né? Urgente. Isso aí é normal, né? Nós nunca passamos, né, no nosso tempo de vida por uma pandemia. Aí, no caso, professor, seria exatamente de quem detém o controle da fabricação dessa vacina. Será que essa expectativa também está sendo bem administrada ou acaba embarcando exatamente nessa expectativa acelerada da população? Eu acredito que acaba embarcando, inclusive as decisões políticas, as questões políticas, elas atrapalham muito, né? Isso atrapalhou na questão de medicamentos e ela aparentemente, eu espero, né? Aparentemente está atrapalhando, mas eu espero que ela não venha atrapalhar na questão de vacinas, né? Parece que a gente vê uma torcida por um lado ou por outro aí, quando não, cara. O que nós precisamos, Márcio, é de mais do que uma vacina. Tomara que a vacina de Oxford funcione, tomara que a vacina da Sinovac funcione, tomara que as vacinas que estejam sendo desenvolvidas no Brasil também, nacionais, aqui no Butantan, na Fiocruz, aí na UFMG, né, no grupo do professor Flávio também, eles estão desenvolvendo formulações vacinais. Tomara que todas funcionem, porque nós vamos precisar certamente
de diferentes opções aí. As vacinas, elas precisam fornecer uma avaliação definitiva de eficácia e de resposta de proteção, segurança, prever efeitos adversos, e o nível de exigência para vacinas, que segue protocolos bem rígidos, Márcio, ele é elevado, entendeu? Ele é bastante elevado. Então nós esperamos que essa questão política que foi colocada aí, né? A gente está vendo, tem muita gente, inclusive, né, que defende o movimento aí, antivacina, que fala, olha, não vamos tomar a vacina da China, porque é um vírus chinês. E, lamentavelmente, né, isso aí está acontecendo num momento de extrema polarização política aqui no Brasil. O que nós pensamos, enquanto cientistas, é que para nós podermos flexibilizar nas medidas de isolamento social, de distanciamento físico, nós vamos precisar de boas estratégias de imunização, de boas formulações vacinais. E a gente espera realmente que, a partir desse momento, essa polarização política, né, ela não fique tão evidente agora, porque essa é a solução que a gente acredita que possa ajudar a nos tirar da pandemia. Eu gostaria de fazer um comentário ainda sobre a vacina da Sinovac, que foi colocada aqui, porque essa semana saiu a publicação, né, a publicação que nós estávamos esperando, ela ainda na forma de preprint, mas ela mostrou uma resposta mais humoral, né, na formação de anticorpos. Aparentemente não houve uma resposta celular, ela produziu anticorpos neutralizantes, assim, aparentemente metade dos anticorpos neutralizantes, por exemplo, observados em pessoas no soro, né, de pessoas convalescentes. A resposta parece que cai com a idade, isso não é muito bom, então ela certamente vai precisar de 2 doses, eventualmente até uma terceira dose, tá? Então, vamos aguardar a fase 3, mas a gente torce aí para que realmente tenha mais do que uma opção, incluindo as vacinas sendo desenvolvidas aqui no Brasil, que ainda estão em fases mais iniciais, né? Professor Flávio, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse a questão. Eu estava lendo outro dia na BBC uma entrevista do cientista americano Paul Offit, que é diretor do Centro de Educação de Vacinas do Hospital Infantil da Filadélfia. E nessa entrevista, ele afirmou que as vacinas podem não ser capazes de proteger contra infecções que não desencadeiam sintomas. E a proteção contra a Covid-19, que se manifesta de forma moderada ou grave, pode ajudar a prevenir hospitalizações e mais mortes. Porém, segundo ele, o vírus pode continuar causando sintomas leves em algumas pessoas e, em certo ponto, causar infecções, professor. Então, essa é uma questão importante e que tem a ver muito com o objetivo de uma vacina, né? O objetivo primário de uma vacina, quando a gente pensa em vacina, a gente pensa, obviamente, em não ficar doente. Então, você vê um objetivo clínico muito óbvio, né? Mas a vacina, mais do que um instrumento individual de evitar que a gente fique doente, um instrumento individual para cada indivíduo vacinado, a vacinação é um instrumento de saúde pública e dos mais eficientes que existem, né? Porque você, ao utilizar a vacina, e isso é diferente do uso de fármaco, por exemplo, de um remédio, né? A pessoa que toma um remédio, ela já está doente, né? Na maior parte das vezes é raro algum medicamento profilático. Então, o uso de um remédio para conter a pandemia, ele tem ação limitada, porque a pessoa que usa o medicamento já manifestou sintoma e, consequentemente, já pode ter transmitido o vírus para outra pessoa. Então, você não consegue bloquear o ciclo de transmissão e, consequentemente, você não tem um bloqueio da epidemia, da pandemia. Já a estratégia profilática da vacinação, ela tem uma importância para a saúde pública primordial, porque ela, além de proteger o indivíduo, ela protege a população, né? Porque quanto menos gente, menos pessoas suscetíveis à infecção pelo vírus, menor a chance desse vírus circular. E a proteção imune, né, profilática, ela impede que a pessoa transmita o vírus, porque ela não vai se infectar, para a próxima pessoa. Consequentemente, né, a vacina ela traz essa possibilidade do bloqueio da transmissão da doença e, consequentemente, né,
a possível interrupção dessa transmissão e o controle da pandemia, né? No entanto, e isso é muito importante, a gente está falando de uma infecção que causa em determinados grupos populacionais uma doença severa, grave. Então esses são óbvios alvos, né, para vacinação, mas ela também infecta de maneira, isso tem sido demonstrado em diversos artigos publicados ao longo do tempo, por exemplo, que embora crianças não tenham manifestações graves na maior parte das pessoas acometidas, das crianças acometidas, eles são sim portadores e são transmissores, assim como são as pessoas que não desenvolvem a infecção, não desenvolvem os sintomas graves. E, na verdade, a maior parte da sustentação de uma pandemia, ela é dada pelas pessoas que manifestam ou sintomas brandos, né, ou eu ia dizer as pessoas assintomáticas, mas também tem sido discutido na literatura científica mundial que realmente o assintomático absoluto é muito raro no caso de Covid, né? A pessoa manifesta algum sintoma, mesmo que é muito passageiro ou muito pouco importante. Então, essa é a vacina, né, para o Covid-19, ela tem que ser uma vacina não direcionada a pequenos grupos populacionais, ou aqueles que têm comorbidades, ou o pessoal trabalhando na linha de frente, ou os idosos, né, para realmente interromper totalmente essa transmissão, né, ela vai ter que ser uma vacinação global para todas as faixas etárias, para todos os grupos populacionais, porque só assim vai ser possível se erradicar completamente ou se limitar severamente a capacidade do vírus de se transmitir, particularmente para um vírus que é transmitido pela via respiratória, que é uma das vias mais, vamos dizer assim, mais fáceis, né, para um vírus se transmitir e se manter em circulação na população. Professor Luiz Carlos, no seu contraponto, eu queria que o senhor contemplasse a questão ainda com relação a essa entrevista que eu li na BBC, desse cientista americano, o Paul Offit, do Centro de Educação de Vacinas do Hospital da Filadélfia. Ele afirmou que, em termos de segurança, os ensaios clínicos de fase 3, eles estão planejados para serem realizados em aproximadamente 30 mil pessoas. Bom, levando em conta esse cenário, a vacina, então, ela seria administrada em cerca de 20 mil pessoas e outras 10 mil receberiam o placebo. E com o resultado dos testes dessas 20 mil pessoas, segundo o especialista, poderia então ser garantido que a vacina não teria potencialmente nenhum efeito colateral raro e seria um passo fundamental para decidir se aprovaria. Mas 20 mil pessoas não são, segundo ele, 20 milhões. E quando você vacina dezenas de milhões ou centenas de milhões de pessoas, pode então descobrir, professor Luiz, sérios efeitos adversos que se desconhecia. Contraponto. Sim, exatamente. Isso acontece com vacinas, acontece com medicamentos também, aquilo que a gente chama de fase de farmacovigilância, né? Porque mesmo depois da fase 3, aqui tem a fase 4, né? Então a fase 4 é uma fase em que se continua avaliando essa questão, né, de eficácia, de segurança sempre é super importante. É claro que quando você faz um ensaio em fase 3, você não pode fazer com toda a população, você escolhe um nicho da população mais representativo, né? Representativo de pessoas assim com idades, diferentes idades, né, faixas etárias, comorbidades, ambientes, né, diferentes ambientes. Agora, quando você vai para uma vacinação em massa, aí você pega pessoas de todas as idades, com diferentes comorbidades, com diferentes históricos de vida, que tiveram contatos com outros vírus ou adenovírus, né, anteriores ou não. Então, quer dizer, o teu universo, ele expande muito, porque aí você vai para o real, né? Você tá testando na população real. E aí essa fase, ela tem que continuar sendo avaliada. Então você consegue observar depois possíveis efeitos adversos que naquele grupo grande, né, embora grande, mas limitado, de fase 3 você não observou. Isso é comum, viu, Márcio? Isso acontece também com medicamentos e vai acontecer com vacinas e certamente aqui vai continuar acontecendo, porque as diferentes, assim, as pessoas, elas têm diferentes características também de resposta imunológica que dependem de uma série de fatores, né? Então, particularmente ainda complementando a questão ali que você fez para o Flávio,
pode ser que a primeira vacina liberada não apresente uma proteção muito alta, pode ser que ela não sirva para idosos, né? Pode ser que também que ela não seja esterilizante, não sei, talvez o Flávio pode comentar alguma coisa, por exemplo, ela pode permitir que as pessoas ainda transmitam o vírus, proteja as pessoas, mas pode permitir que as pessoas transmitam o vírus, entendeu? Essa é uma questão que eu sempre fiquei pensando, se todas as vacinas elas são, elas produzem anticorpos, são neutralizantes, mas elas são todas esterilizantes, então a pessoa que é vacinada, por exemplo, se ela não é infectada, ela pode continuar transmitindo o vírus, se ela é infectada ou não, embora ela tenha proteção. Agora eu penso também que mesmo que uma vacina ofereça uma proteção parcial, a Organização Mundial da Saúde coloca aí cerca de 50%, né, de proteção. Mas mesmo que uma formulação vacinal ofereça uma proteção apenas parcial para um determinado grupo, né, permita uma doença mais amena, né, eu acredito que ainda assim uma vacina vai ser útil porque vai possibilitar uma boa flexibilização da quarentena e das medidas preventivas, até que uma vacina mais robusta, ou mais do que uma vacina mais robusta, seja desenvolvida. Contraponto, professor Flávio. Na verdade, eu concordo totalmente com o professor Luiz, ele tem razão, né? E isso está no cerne da questão que a gente tem discutido aqui, que de fato, e muito provavelmente, né, embora a gente não possa falar isso com absoluta certeza, porque a gente não conhece nenhuma dos resultados de fase 3 ainda, mas a gente vai ter que haver realmente uma composição de vacinas, uma avaliação paralela de diferentes vacinas, ou seja, a primeira saindo não é que as outras vão ser abandonadas, isso não pode acontecer. Mais importante ainda, e é um ponto que eu queria chamar a atenção, o Brasil, por exemplo, as iniciativas brasileiras, elas estão num momento de desenvolvimento anterior ao momento de desenvolvimento das vacinas que estão sendo produzidas por laboratórios estrangeiros, então certamente as primeiras vacinas serão vacinas estrangeiras, mas existe uma necessidade absoluta de manutenção do investimento no produto desenvolvido dentro do Brasil, até porque essa questão da demanda e das alternativas vacinais, ela vai ter que ser constantemente mantida na mente da gente, né? A primeira demanda que vai ser criada por qualquer vacina, como eu falei, não existe nenhum laboratório capaz de produzir a quantidade de doses numa demanda global, numa escala global que ela será necessária, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Biomanguinhos, que é o maior produtor brasileiro de vacinas, né? Com uma expertise fantástica na produção de vacina, uma capacidade muito, muito boa de produção de vacina, é o maior produtor mundial de vacina para febre amarela, mas durante a epidemia de febre amarela que a gente teve 2 anos atrás, faltou vacina, né? Então isso tudo vai ter que ser muito bem engendrado, muito bem calculado. Nós vamos precisar de manter alternativas vacinais diferentes, porque a demanda simplesmente é muito maior do que a oferta que qualquer laboratório pode oferecer hoje, né? E além disso, nós experimentamos durante o curso dessa pandemia o problema de se depender exclusivamente de importação de tecnologia, biotecnologia, né? Foi quando a gente precisou importar os insumos para o diagnóstico da Covid-19 e muitas vezes diversos laboratórios estatais, privados, simplesmente interromperam suas atividades por semanas a fio, porque estava na fila aguardando a importação dos insumos, que são todos importados, necessários para o diagnóstico. Isso vai se refletir no caso da vacina também, né? Vai haver filas, haverá formação de filas, em determinada circunstância vai faltar vacina, em razão do tamanho dessa demanda. Uma determinada vacina que começou com uma expectativa muito boa pode apresentar efeitos não previstos e não observados, né, na fase 3, como o professor Luiz falou, a fase 4, ela permanece como um estado de manutenção de acompanhamento, de estudo, né, daquela vacina. Então, as alternativas, mesmo mais lentas, que vêm no desenvolvimento anterior, e principalmente as alternativas nacionais, elas devem ser mantidas por uma questão estratégica e mesmo uma questão de saúde pública. Professor Luiz, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse a seguinte questão. Durante esta pandemia, muito se propalou sobre o lançamento de um medicamento milagroso para o combate da Covid. E como isso não se mostrou possível, aí o arsenal terapêutico passou a ser utilizado a partir de medicamentos que já existiam e que acabaram tendo seus usos adaptados para combater não a Covid-19, mas
os efeitos do vírus no organismo, professor? Olha, nós não temos para a Covid-19, que é uma doença nova, né? Ela chegou no mundo, ela foi descrita em 31 de dezembro pela Organização Mundial da Saúde, né? Do ano passado, 2019. Então nós não temos no nosso arsenal terapêutico nenhum medicamento antiviral que tenha sido desenvolvido apenas, né, exclusivamente para combater a Covid-19. Para desenvolver um medicamento leva tempo, como leva tempo para desenvolver uma vacina. Então, 10, 12, 15 anos. Nenhum antiviral hoje disponível no nosso arsenal terapêutico, infelizmente, se mostrou interessante para combater a entrada do vírus nas células, né? Isso vai ser conseguido com uma vacina, certo? Agora, tem medicamentos que eles diminuem, por exemplo, o tempo de internação nas unidades de terapia intensiva, né? Nós vimos aí alguns casos, né? O Remdesivir, mas o Remdesivir, eu não acredito que ele vá ser utilizado no Brasil porque ele é extremamente caro e ele não é disponível no mercado nacional. Mas nós temos a dexametasona, que é um imunossupressor e que se mostrou bastante útil aí para reduzir, inclusive, mortes em cerca de 30% de pacientes em condições de oxigenação, né? Em uso de oxigênio e UTI. Então, ela reduziu mortes em mais ou menos 30% de pacientes internados, mas a dexametasona, ela não é um antiviral, né? Ela reduz aquela tempestade inflamatória que é causada, por exemplo, quando há uma liberação muito grande de citocinas, né? Uma liberação descontrolada, que é uma resposta mesmo do organismo, né? Para tentar combater aquela infecção das células. Então, em termos de medicamentos, é o melhor que nós temos até o momento. Nenhum deles previne a doença, mas eles ajudam, por exemplo, em pacientes internados em UTI. A nossa melhor opção, a nossa melhor alternativa, né, a curto, médio e longo prazo, ela é realmente o desenvolvimento de uma vacina. Ainda para complementando a questão anterior, eu não acredito que, assim, mesmo que um determinado país esteja à frente de outros na produção da vacina, eles ainda vão ser dependentes de outros países, Márcio. Porque provavelmente vão precisar da importação de vários produtos para produzir a vacina, como foi colocado aí pelo professor Flávio, entendeu? Não há um país 100% autossuficiente na produção de uma vacina, porque vai precisar do insumo, vai precisar dos ingredientes, vai precisar dos adjuvantes, vai precisar de seringas, de agulhas, né? Nós vimos isso aí com os kits e com os testes, né, de diagnóstico. Então, provavelmente isso vai acontecer também com as vacinas. Por falar nisso, professor Flávio, por que nós vamos precisar de mais de uma vacina contra a Covid-19? Mais de uma vacina, bom, eu acho que está no cerne disso tudo que nós estamos conversando, né? Como a gente vai continuar acompanhando, né? Vamos supor, a primeira vacina que deu os resultados suficientes para que ela seja licenciada, né? Como a gente tem discutido aqui, essa vacina vai continuar a ser estudada, novos efeitos adversos ou novas situações clínicas vão certamente surgir desse estudo continuado, né? E lacunas vão ser geradas. Então, para preencher essas lacunas, o professor Luiz falou muito bem, uma vacina, por exemplo, da Sinovac, né? Se essa vacina for licenciada, é uma vacina que, isso é uma característica da tecnologia que é usada, são vírus inativados, né? Que propicia realmente a formação de resposta humoral, ou seja, a formação de anticorpos, mas não é uma vacina particularmente proficiente na geração de células de defesa, né, nas células T, por exemplo. Então, talvez seja realmente necessário em determinado momento, ainda que essa vacina já esteja em uso, né, se for o caso, que uma vacina que seja mais proficiente na geração de células T seja utilizada para proteger determinado grupo populacional, como o professor Luiz bem falou. Então, essa definição de qual vacina vai ser, e quando eu falo que não será, nós falamos que não será uma só, ela decorre inclusive dessa velocidade acelerada de desenvolvimento de vacinas, né? Com certeza, né, tudo que você faz com muita pressa acaba deixando lacunas para trás. Então, lacunas vão existir, né, em relação a cada uma dessas vacinas sendo desenvolvida em momentos em velocidades tão elevadas, de forma que estudo de uma segunda, terceira, quarta, quinta vacina serão necessários, né, para que eventuais lacunas e até a substituição da vacina em curso por uma melhor possa acontecer, né? Esse processo, né, o controle dessa pandemia, ela não vai acontecer com uma vacina e nem vai acontecer em 2021. Isso veio
vai ser uma situação que nós vamos lidar por muitos anos. Não consigo te dizer quantos. Pode ser 5 anos, pode ser 10 anos. Né? Nós estamos há quantos anos tentando erradicar uma doença como a polio, para a qual se tem vacina, né? Vacinas extremamente eficientes, e a gente não consegue erradicar, né, a danada da polio. Então, alternativas vacinais terão que estar disponíveis para que a gente tenha um arsenal suficiente para tentar realmente eliminar a Covid-19, ou pelo menos controlar a Covid-19. Professor Luiz, o professor Flávio falou de lacuna, né? Vamos admitir o lançamento de uma vacina, então, dentro de um curto espaço de tempo. E aí a pergunta que se coloca é a seguinte, professor: até que ponto as respostas de imunidade e até que ponto a proteção pode ter vida curta? Olha, a resposta de imunidade é um grande desafio. Nós só vamos ter essa resposta com os estudos de fase 3, que estão sendo conduzidos agora, certo? Nós temos alguns estudos sendo conduzidos. O que a gente precisa, na minha opinião, é que as vacinas elas tenham boa resposta de anticorpos, e o ideal é que tenha também boa resposta de células T, como nós já falamos, resposta humoral e resposta celular. Isso seria o ideal. Por isso que eu acredito que a gente talvez vai ter que fazer uma combinação de vacinas, dose 1, primeira dose de uma vacina talvez que induza uma boa resposta de celular, talvez uma segunda dose de reforço de uma vacina que induz uma boa resposta humoral, ou o contrário. Eu acredito que, porque assim, imunizar uma população em um país tão grande como o nosso, 212 milhões de pessoas, é uma tarefa, né, complicada. A logística também, nós também temos que pensar na questão de logística, né? Por isso que eu acho que nós vamos precisar de mais do que uma vacina, não só por causa das respostas, porque nós vamos ter que produzir para vacinar uma quantidade muito grande de pessoas e levar essa vacina, por exemplo, para o país inteiro, né? Então tem questões éticas aí, quem que vai ser vacinado primeiro, temos que garantir acesso igualitário a todos, então temos que ter critérios humanitários também para atender todas as populações vulneráveis, as populações indígenas, os refugiados. A resposta, ela pode ser muito diferente dessas populações, né? Quem nós vamos vacinar primeiro, se os jovens, se os idosos? É um debate bioético, certamente os profissionais de saúde, sem dúvida, primeiro, mas depois vulneráveis, crianças, os jovens, enfim. Então, e tem toda uma questão também, Márcio, de levar essa vacina para o país inteiro, né? Você vê, daqui a pouco lá na região norte começa a época de chuvas, né? Tem locais lá que só se chega de barco, precisa de refrigeração. Eu acredito que as vacinas, principalmente, talvez o professor Flávio possa comentar a respeito, principalmente aquelas que são baseadas em RNA mensageiro, né, que é uma tecnologia super nova, que nem a da Pfizer e da Moderna, aí, elas precisam de refrigeração. Talvez todas as vacinas precisem de refrigeração. Então, que temperatura que vai ser necessária para armazenar, para transportar? Isso aí tem que ser muito bem planejado, entende? Então, são muitas questões, inclusive éticas e logísticas, que a gente precisa considerar nesse momento. Professor Flávio, complementando, aí eu citei no início do programa as vacinas contra ebola e poliomielite que foram bem sucedidas, mas por outro lado nós tivemos outras que também aceleraram etapas. O exemplo, uma experiência contra a febre suína em 1976 e que acabou gerando casos da síndrome Guillain-Barré, que é uma doença neurológica rara. E nesse atual momento, até que ponto riscos de respostas imunológicas violentas no organismo podem ocorrer? O nosso sistema imune, né, ele evoluiu ao longo de milhões, bilhões de anos aí, se a gente considerar, para responder de forma determinante contra o ataque, né, de penetração de um patógeno no organismo e tal. Então ele realmente tem essa conotação de, muitas vezes, em virtude da força que ele tem que ter para conter determinadas infecções, de ter essa reação exacerbada, né? E a gente conhece bem o resultado dessas reações exacerbadas, são as alergias, a própria síndrome de Guillain-Barré e muitas outras que decorrem da resposta exagerada ou mal direcionada do nosso sistema imunológico, né? E o que acontece é que
isso está diretamente, no caso específico da vacina para a Covid-19, né, isso está diretamente relacionado com a aceleração desses estudos. Então, para você imaginar, né, para a dengue, por exemplo, que eu uso muito como exemplo, a fase 3 do teste da vacina para a dengue, ela levou 4 anos. Ainda assim, dentro desse período de 4 anos, não se observou de forma significativa, né, o número de ações de intercorrências imunológicas que pode ser observado quando essa vacina foi licenciada. E um número maior de pessoas passou a tomar essa vacina, né? Isso dentro de um estudo que foi conduzido de forma meticulosa, de forma intensa e por um tempo bastante prolongado. Agora, você imagina, Márcio, exatamente em virtude de tudo que a gente tem falado, da emergência, da aceleração do desenvolvimento, né, certamente nós não vamos ter tempo hábil, né, nesses estudos para determinar a frequência dessas reações, que são frequências relativamente raras, mas que vão acontecer, né? Então, certamente, dos efeitos, entre aspas, colaterais da aceleração do desenvolvimento vacinal será, né, vão ser, na verdade, esses fenômenos adversos que incluem Guillain-Barré, que incluem uma série de outros efeitos adversos que podem acontecer e que só poderão ser observados num estudo de longo prazo. E que o que nós temos percebido é que esse estudo de longo prazo vai se dar já na fase 4 da avaliação dessas vacinas, ou seja, com essas vacinas já licenciadas, pois a aceleração e o tamanho limitado desses grupos não vão permitir que esses efeitos raros, adversos, mais importantes, sejam observados de forma sistemática, né? Flávio, a questão da AIDS, né, que é uma doença grave porque o HIV ataca linfócitos TCD4, né? Então ela pode ser, esse grupo pode ser prejudicado aí, por exemplo, em vacinas que têm essa resposta? Certamente serão, né? Na verdade, pacientes HIV positivos, e aliás, qualquer paciente imunodeprimido, seja de forma medicamentosa ou por alguma patogenia de natureza infecciosa ou mesmo de natureza genética, eles formam um grupo limitado, mas um grupo muito difícil de ter proteção disparada por uma vacinação, porque esses indivíduos não geram respostas de células T, consequentemente as respostas de célula B ficam comprometidas e eles formam certamente um grupo muito difícil de ser tratado do ponto de vista profilático, né, com o uso de vacinas. E aí não é nem só para Covid, né, Luiz? Isso se expande para qualquer tipo de vacinação, né? Essas pessoas acabam não sendo passíveis de vacinação, mesmo contra vacinas já estabelecidas, como pólio, como sarampo, outras vacinas que a gente tem no nosso portfólio de vacinas para uso em ser humano, né? O paciente HIV é realmente um paciente bastante complexo do ponto de vista de vacinação profilática, né? E eu ouvi uma vez o professor Dr. Fauci, né, ex-diretor, atual diretor do NIAID, não sei se ele está atualmente dirigindo o NIAID, o Instituto Nacional de Saúde americano, e ele comentava que a maior mancha no currículo dos vacinologistas hoje é exatamente o HIV, né? Nós estamos estudando a vacina do HIV desde os anos 80, ou seja, há quase 40 anos, sem que a gente tenha conseguido uma solução vacinal definitiva ou mesmo próxima, né? A gente teve nesse tempo todo 2 testes clínicos de fase 3 concluídos e sem sucesso. Professor Flávio Guimarães da Fonseca, professor associado junto ao Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Márcio, foi um prazer bater esse papo com você e com o professor Luiz, né? Extremamente construtivo e extremamente importante. A gente aprende todo dia e essas são oportunidades de ouro para a gente continuar aprendendo. Muito obrigado ao professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, integrante da equipe Força Tarefa Unicamp contra a Covid-19, pela participação no Contraponto, professor. Márcio, eu que agradeço pela oportunidade, cumprimento também o professor Flávio e garanto que eu estou torcendo muito para a formulação vacinal de vocês, que eu espero que possa proteger contra a Covid e contra a influenza, né?
Obrigado, Márcio. Obrigado, Luiz. Chegamos ao fim de mais um Contraponto dentro do Trocando em Miúdos. Marcamos retorno na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.